Deus escreve certo em linhas tortas. Não ignore estes sinais. Napoleon Hill. Você tem sentido algo estranho ultimamente? Talvez uma sensação de déjà vu. Talvez você esteja ficando mais reflexivo, mais silencioso, mais observador. Talvez existam momentos em que você sente uma alegria inexplicável, seguida por um medo que não consegue entender. Ou talvez esteja vivendo um misto de tudo isso. Dias em que sente esperança. Dias em que sente confusão. Dias em que parece que sua mente está em outro lugar. E a pergunta é: e se isso não for coincidência? E se existir uma razão para tudo isso? Porque existe algo extremamente curioso que conecta muitos dos maiores mestres espirituais e líderes religiosos da história. Antes de viverem suas maiores missões, quase todos passaram por períodos de isolamento, questionamento e transformações internas profundas. Jesus Cristo passou um período no deserto antes do início de sua missão pública. Buda abandonou uma vida confortável para buscar respostas que ninguém ao seu redor conseguia oferecer. Moisés viveu anos afastado antes de liderar uma transformação histórica. Maomé buscava momentos de isolamento e reflexão antes das revelações que mudariam milhões de vidas. O que é impressionante não são apenas suas histórias, é o padrão. Antes da clareza veio a confusão. Antes da missão veio o silêncio. Antes da transformação veio um período em que tudo parecia desconectado. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Porque quando uma grande mudança começa a se aproximar, sua mente muitas vezes entra em uma fase diferente. Você passa a notar coincidências, mensagens repetidas, sonhos mais intensos, lembranças surgindo do nada, sensações difíceis de explicar, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. Napoleon Hill observou durante décadas que pessoas prestes a entrar em uma nova fase da vida frequentemente experimentavam mudanças emocionais e mentais antes que as mudanças materiais aparecessem. Primeiro muda a frequência, depois muda a realidade. Primeiro muda o campo invisível, depois muda o mundo visível. Pense em uma estação de rádio. A música já está sendo transmitida, mas você só consegue ouvi-la quando ajusta a frequência correta. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. Talvez Ele esteja ajustando sua frequência mental, seu foco, sua percepção, sua capacidade de enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Por isso você pode estar se sentindo diferente, mais sensível, mais atento, mais introspectivo, ou até mesmo mais desconfortável, porque crescimento raramente parece confortável. O casulo não é confortável para a lagarta. O treinamento não é confortável para o atleta. A transformação não é confortável para ninguém. Mas é justamente durante esse processo que Deus começa a escrever os capítulos mais importantes da história de uma pessoa. E o mais interessante, as linhas parecem tortas enquanto estamos vivendo a história. Mas quando olhamos para trás, percebemos que cada atraso, cada perda, cada encontro inesperado e cada desafio estavam formando um desenho perfeito. Por isso, antes de continuar este vídeo, preste atenção, porque os sinais que você verá a seguir podem revelar que existe algo muito maior acontecendo nos bastidores da sua vida do que você imagina. E ignorá-los pode fazer você deixar passar uma das fases mais importantes da sua jornada. Você está se afastando de pessoas que antes pareciam indispensáveis. Uma das primeiras coisas que acontecem quando Deus começa a escrever uma nova página da sua história é uma mudança silenciosa nos seus relacionamentos. Pessoas que antes ocupavam grande espaço na sua vida começam a desaparecer naturalmente. Conversas que antes pareciam interessantes agora parecem vazias. Lugares que antes traziam entusiasmo
já não despertam a mesma emoção. E isso pode assustar, porque o ser humano foi programado para buscar familiaridade. Mas existe uma diferença enorme entre familiaridade e propósito. Muitas vezes Deus não remove pessoas porque elas são ruins. Ele remove porque elas pertencem a uma fase da sua vida que já cumpriu sua função. Observe uma árvore durante o outono. As folhas não caem porque a árvore está morrendo. As folhas caem porque ela está se preparando para uma nova estação. O problema é que muitas pessoas tentam segurar folhas que Deus já decidiu remover. E quanto mais seguram, mais sofrem. Talvez você esteja percebendo um certo distanciamento. Talvez esteja sentindo uma solidão diferente. Mas e se essa solidão não for abandono? E se for preparação? Porque existe um detalhe que poucos entendem. Toda transformação profunda exige espaço. E Deus frequentemente cria esse espaço antes de trazer aquilo que vem depois. Sinal 2. Você está enxergando padrões e coincidências em todo lugar. Você pensa em algo e logo encontra uma mensagem sobre aquilo. Você faz uma pergunta mentalmente e alguém responde sem saber. Você começa a refletir sobre prosperidade. E surgem vídeos, livros, conversas e oportunidades relacionadas ao tema. Isso acontece mais do que a maioria imagina. Napoleon Hill chamava a atenção para o fato de que a mente humana possui mecanismos seletivos poderosos. Quando seu foco muda, sua percepção muda. E quando sua percepção muda, o mundo parece diferente. Mas existe algo ainda mais interessante. Muitas pessoas relatam que antes de grandes mudanças, começam a perceber padrões repetitivos. Números, frases, temas, mensagens. Encontros inesperados. Não importa qual seja a sua interpretação. O fato é que sua atenção está sendo direcionada e aquilo que recebe sua atenção começa a crescer. Por isso é tão importante observar o que vem aparecendo repetidamente diante de você. Talvez não seja por acaso, talvez seja direção. Sinal 3. Você sente que algo está para acontecer, mas não sabe o quê. Esse é um dos sinais mais intrigantes. Você acorda com uma sensação estranha, como se estivesse esperando algo, como se uma mudança estivesse próxima. Mas você não consegue explicar exatamente o motivo. Não existe prova concreta, não existe confirmação visível. Mesmo assim, a sensação permanece. Muitas pessoas ignoram isso, mas inúmeros empreendedores, inventores, líderes e realizadores relataram experiências semelhantes. Antes de suas maiores conquistas, eles sentiam que estavam entrando em uma nova fase. Era como se uma parte deles já soubesse o que ainda não havia acontecido. Pense em um navegador observando o horizonte. Ele ainda não vê a terra, mas começa a perceber sinais de que ela está próxima. Mudança nos ventos, mudança nas correntes, mudança no comportamento das aves. Da mesma forma, sua mente começa a perceber sinais antes que seus olhos consigam enxergar o resultado final. E isso nos leva ao próximo sinal. Sinal 4. Sua velha identidade está morrendo. Talvez esta seja a parte mais difícil de aceitar. Você não está apenas mudando de situação. Você está mudando de identidade. A pessoa que receberá as próximas bênçãos não pode pensar exatamente como pensava antes. Não pode agir exatamente como agia antes. Não pode manter exatamente os mesmos hábitos. Por isso surge um conflito interno. Uma parte de você quer permanecer onde está. Outra parte quer avançar. Uma parte quer segurança. Outra parte quer crescimento. E essa batalha cria desconforto. Mas esse desconforto não significa que algo está errado. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que sua mente está deixando para trás uma versão limitada de si mesma.
E isso é um dos sinais mais fortes de que Deus está escrevendo algo novo nas linhas aparentemente tortas da sua vida. Porque antes da transformação externa, sempre acontece uma transformação interna. E quem entender isso estará preparado para reconhecer os próximos sinais que revelam que sua grande virada pode estar mais próxima do que imagina. Sinal 5. Você começa a sentir um chamado para algo maior. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que não consegue mais viver apenas no automático. Ela acorda, trabalha, resolve problemas, repete a mesma rotina. Mas dentro dela existe uma pergunta que começa a crescer. Será que eu fui criado apenas para sobreviver? Essa pergunta não aparece por acaso, porque existe uma diferença entre uma vida confortável e uma vida com propósito. Muitas pessoas passam anos tentando preencher um vazio com coisas externas, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais aprovação, mais conquistas, mas chega um momento em que a alma começa a pedir algo mais profundo. Ela pede significado, ela pede direção, ela pede uma missão. Observe grandes nomes da história. Leonardo da Vinci não enxergava o mundo como as outras pessoas. Enquanto muitos viam apenas uma máquina ou um corpo humano, ele enxergava perguntas, possibilidades e mistérios. Ele observava detalhes que outros ignoravam. Esse é um padrão que aparece em pessoas antes de grandes realizações. Elas começam a enxergar além da superfície. Elas começam a questionar. Elas começam a buscar. E talvez esse incômodo que você sente seja exatamente isso. Uma chamada para crescer, uma chamada para evoluir, uma chamada para construir algo maior. Sinal 6. Você começa a perder o interesse por aquilo que te prendia. Existe uma frase poderosa. Quando sua visão aumenta, algumas distrações diminuem. Aquilo que antes roubava horas da sua vida começa a perder força. Conversas sem propósito começam a cansar. Problemas pequenos deixam de controlar sua mente. Você começa a proteger mais seu tempo, sua energia, sua atenção, porque você começa a perceber algo. Sua energia é uma das maiores riquezas que você possui. Napoleon Hill ensinava que pensamentos dominantes moldam a direção da vida. Aquilo que você alimenta diariamente cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta possibilidade, a possibilidade cresce. Se você alimenta propósito, sua vida começa a se alinhar com esse propósito. É como um agricultor escolhendo quais sementes plantar. Ele sabe que não pode plantar qualquer coisa e esperar uma colheita extraordinária. Da mesma forma, sua mente é um terreno. E os pensamentos que você coloca nela hoje serão os frutos que você colherá amanhã. Sinal 7. Você está sendo preparado através de atrasos e portas fechadas. Esse é um dos sinais que mais confundem as pessoas, porque ninguém gosta de esperar. Queremos respostas rápidas, resultados rápidos, mudanças rápidas. Mas existe uma sabedoria escondida nos processos. Uma porta fechada pode estar protegendo você de um caminho errado. Um atraso pode estar preparando você para algo maior. Um não pode estar direcionando você para um sim muito mais importante. Imagine alguém recebendo uma grande herança sem preparo. O dinheiro chegaria antes da maturidade, e aquilo que deveria ser uma bênção poderia se transformar em um peso. Por isso, muitas vezes, Deus trabalha primeiro na pessoa antes de entregar a promessa. Ele fortalece a mente, fortalece o caráter, fortalece a visão, porque a bênção precisa encontrar uma pessoa preparada para administrá-la. Sinal 8. Sua fé está sendo desenvolvida em um nível diferente. Existe uma fase em que você para de buscar apenas respostas e começa a desenvolver confiança. Você entende que nem tudo precisa estar visível para ser real. Uma semente plantada debaixo da terra parece esquecida, mas dentro daquele silêncio existe crescimento acontecendo.
Da mesma forma, existem períodos da vida em que parece que nada está acontecendo, mas nos bastidores existe movimento. Muitos personagens bíblicos viveram esse processo. José do Egito passou por anos de mudanças inesperadas antes de ocupar uma posição de grande influência. O que parecia uma sequência de acontecimentos sem sentido fazia parte de uma preparação maior. A grande lição é: nem todo caminho difícil significa caminho errado. Às vezes, o caminho difícil é exatamente aquele que constrói a pessoa capaz de chegar ao destino. Sinal 9. Você começa a entender que o tempo de Deus não é o seu tempo. Esse é um dos maiores aprendizados de uma jornada de transformação. Muitas vezes, queremos resultados antes de estarmos preparados para sustentá-los. Queremos a conquista antes da construção. Queremos a colheita antes do plantio. Mas existe uma ordem natural. Primeiro a raiz cresce, depois o tronco aparece, depois os frutos surgem. O processo invisível vem antes do resultado visível. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: por que ainda não aconteceu? Mas talvez a pergunta correta seja: o que Deus está construindo em mim antes de entregar aquilo que pedi? Porque algumas respostas chegam como presentes, mas outras chegam como preparação. E a preparação muitas vezes acontece em silêncio. Sinal 10. Você começa a sentir uma paz que não depende das circunstâncias. Esse é talvez o sinal mais poderoso, porque a verdadeira transformação começa quando sua paz deixa de depender apenas do que acontece ao redor. Você ainda tem desafios, ainda existem problemas, ainda existem perguntas sem respostas. Mas algo dentro de você mudou. Existe uma confiança diferente, uma força diferente, uma certeza silenciosa de que sua história não terminou. E é nesse momento que muitas pessoas percebem: Deus realmente escreve certo em linhas tortas. Porque quando você olha apenas uma página da sua vida, pode parecer confusa. Mas quando o livro inteiro estiver completo, você entenderá que cada capítulo tinha um propósito. A dor ensinou, o atraso preparou, a perda direcionou, o silêncio fortaleceu. E aquilo que parecia o fim era apenas uma transição para uma nova fase. Não ignore os sinais. As linhas tortas também fazem parte do plano. Existe algo que todas as grandes histórias têm em comum. Quando estamos dentro delas, elas parecem confusas. Parece que nada faz sentido. Parece que algumas peças estão fora do lugar. Mas quando olhamos para trás, percebemos que cada detalhe estava construindo algo. Imagine um artista pintando uma grande obra. Se você observar apenas um pequeno pedaço da tela, talvez veja apenas uma mistura de cores sem significado. Uma linha aqui, uma mancha ali, uma sombra em outro lugar. Mas o artista conhece a imagem completa. Ele sabe exatamente onde cada detalhe pertence. Da mesma forma, muitas vezes olhamos para apenas um capítulo da nossa vida e acreditamos que a história está dando errado. Mas Deus não enxerga apenas o capítulo, Ele enxerga o livro inteiro. E talvez aquilo que hoje parece uma interrupção seja uma preparação. Aquilo que parece uma perda seja uma proteção. Aquilo que parece um atraso seja um treinamento. O processo invisível antes da grande virada. Existe uma lei que aparece na natureza, nos negócios e na vida espiritual. Antes de algo crescer externamente, primeiro precisa crescer internamente. Uma árvore gigante começa como uma pequena semente escondida na terra. Durante um período, ninguém vê nada acontecendo. As pessoas passam pelo local e pensam: não existe nada ali. Mas debaixo da superfície existe movimento. As raízes estão crescendo. A estrutura está sendo formada. A preparação está acontecendo.
Muitas pessoas desistem justamente nesse momento. Elas abandonam o sonho porque ainda não conseguem enxergar o resultado. Mas aquilo que você não vê não significa que não está acontecendo. Existe trabalho sendo feito nos bastidores, existe aprendizado sendo adquirido, existe maturidade sendo construída. Napoleon Hill e o poder da mente preparada. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando pessoas que alcançaram grandes realizações. E uma das maiores conclusões de seus estudos foi: o sucesso começa primeiro na mente. Antes da riqueza aparecer no bolso, ela precisa existir como uma possibilidade na consciência. Antes de uma pessoa mudar sua realidade, ela precisa mudar sua imagem sobre aquilo que é possível, porque uma mente presa na limitação enxerga portas fechadas, mas uma mente preparada começa a enxergar oportunidades. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema. Uma vê apenas o fim. A outra vê uma oportunidade de crescimento. A diferença não está apenas na situação, está na interpretação, está na mentalidade, está na frequência dos pensamentos que essa pessoa alimenta diariamente. A frequência da transformação. Pense novamente em uma estação de rádio. Existem várias frequências transmitindo ao mesmo tempo, mas você só escuta aquela na qual está sintonizado. Na vida acontece algo parecido. Uma pessoa constantemente alimentando medo começa a perceber ameaças em todos os lugares. Uma pessoa alimentando esperança começa a perceber possibilidades. Uma pessoa alimentando fé começa a enxergar caminhos onde outros enxergam obstáculos. Isso não significa ignorar problemas. Significa não permitir que os problemas sejam maiores do que sua visão. Porque aquilo que domina sua mente começa a direcionar suas decisões. E suas decisões constroem seu futuro. Talvez você esteja no meio da sua história. Existe uma grande diferença entre uma história terminada e uma história em construção. Quando você abre um livro no meio, muitas coisas parecem sem sentido. O personagem está enfrentando dificuldades. Os planos parecem falhar. Os obstáculos parecem aumentar. Mas você sabe que ainda existem páginas pela frente. Talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto. Você está lendo uma página difícil, mas o livro ainda não terminou. Talvez você esteja no capítulo da preparação, não no capítulo da derrota. Uma reflexão para quem está passando por um momento difícil. Se hoje você sente que está diferente, se sente que está mais reflexivo, se sente que algumas coisas estão mudando, se sente que existe algo dentro de você pedindo evolução, não ignore isso. Observe, aprenda, prepare-se. Porque muitas grandes mudanças começam primeiro com pequenos sinais internos. A pessoa muda por dentro antes que o mundo perceba por fora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Porque declarar aquilo que você acredita fortalece sua própria decisão. E nunca se esqueça, as linhas podem parecer tortas enquanto você está vivendo a história. Mas Deus conhece o desenho completo. A porta que fechou pode ter protegido você. O caminho que atrasou pode ter preparado você. A fase difícil pode ter fortalecido você. E aquilo que hoje parece uma tempestade pode ser exatamente o momento que está levando você para uma nova estação. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue construindo sua mente, porque a próxima página pode revelar aquilo que você ainda não consegue enxergar. Deus escreve certo em linhas tortas, e muitas vezes os maiores milagres começam justamente nos capítulos que ninguém entende.